palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, eu sou João Batista e durante esses próximos minutos nós vamos estar reunidos para refletir temas tão importantes para a nossa vida. Eu espero de alguma forma contribuir muito com você nesse dia de hoje. Nós possamos pedir sempre a intercessão de São Jerônimo para a compreensão da palavra. Ele que com tanto empenho e amor sempre lutou para que a palavra chegasse a todos os corações. Então nós vamos rezar hoje pedindo a intercessão de São Jerônimo nesse tema tão importante que estarei abordando para vocês hoje na Palavra de Esperança, que é céu, purgatório e inferno. Mas antes de falar desses assuntos, que eu vou usar hoje o Catecismo da Igreja Católica, eu queria que você abrisse comigo a Palavra de Deus em Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando eu falo desse assunto, céu, purgatório, inferno, quando eu vou conduzir algum momento de oração em algum velório, que as pessoas nos convidam para ir rezar, eu gosto muito daquela leitura que eu comecei essa reflexão de Coríntios, e gosto muito desta leitura de Apocalipse, porque ela nos leva a entender algo muito profundo. Na primeira parte, vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, que é este mundo, desapareceram e o mar já não existia. Isso é Deus dando a João essa revelação em Apocalipse 21. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. A Nova Jerusalém, o céu, a eternidade. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha só quem vai estar com aqueles que estão no céu, na Jerusalém celeste, na eternidade. É Deus, o Senhor, o nosso Senhor. E a palavra termina no versículo 4 dizendo que enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Qual que é a primeira condição? O que nós vivemos aqui hoje. Quando passar essa primeira condição, aí já não haverá mais lágrima, dor, sofrimento, luto, grito, desespero, nada, porque nós vamos habitar frente a frente com Deus. Isso é o céu,
Isso é a eternidade. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus porque o veem tal como Ele é. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu, irmãos, é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, o seu próprio nome. Meu Deus, Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1023. Olha o que diz o 1026 também, que eu acho que é muito importante explanar bem esse assunto. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. Quantas vezes eu já falei isso na palavra de esperança, não é verdade? Por sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste então na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeito, santo, é sinônimo aí, perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. Por mais que eu e você queira compreender, imaginar, foge muito daquilo que nós tentamos imaginar sobre o céu. A Escritura, irmãos, fala-nos dele, do céu, em imagens. Quando ela fala vida, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, que eu acabei de ler aqui em Apocalipse, paraíso. Agora olha o que está em 1 Coríntios 2, versículo 9. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Essa leitura de Coríntios é linda demais, né? Repito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica. Essa expressão ela é comumente usada entre nós, né? Então, às vezes, você nunca ouviu. O que é essa visão beatífica? É contemplar Deus face a face. Que mistério, que coisa extraordinária. Quanta riqueza nesse documento da igreja, nesse catecismo da Igreja Católica. Eu não esqueci da última parte da leitura não, viu? Não esqueci, daqui a pouco eu volto lá. Ontem, no assunto de ontem, falei bastante sobre purgatório. Mas aqui no Catecismo, parágrafo 1030, tem algo que eu gostaria de citar mais uma vez. Os que morrem na graça do batismo e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, porque Cristo morreu para salvar a todos, e pela graça do batismo, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento,
fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da igreja fala de um fogo purificador, não um fogo destruidor. É um fogo purificador. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque ontem eu citei, a leitura de Macabeus, 2 Macabeus 12:46, que foi tirado inclusive deste material. Mas o que tem que ficar claro para nós é exatamente o que está aqui. Os que morreram na graça do batismo, na graça de Deus, na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação. Para quê? A fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Eu trago só mais um contexto aqui, para a gente compreender melhor ainda essa questão do purgatório. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Essa leitura, inclusive, eu citei ela ontem também, mas apenas para contextualizar essa verdade que a igreja nos ensina sobre purgatório, que está inclusive no Catecismo da Igreja Católica, está na leitura de Mateus 12:32, 2 Macabeus 12:46. Eu tenho certeza que vocês vão ficar treinadinhos já, de tanto eu ficar repetindo essas leituras. Agora, inferno. Ai, João, esse assunto eu não gosto muito não. Por isso que muita gente hoje não tem lutado contra o inferno, porque se eu não sei de um assunto, se eu não conheço quão terrível ele é, por que eu vou lutar contra isso? Então, quando eu ouço falar de inferno, eu tenho que ficar de anteninha ligada. Eu tenho que prestar atenção, porque Deus quer me catequizar para que eu lute com todo empenho para alcançar o céu. Lembrando naquilo que eu disse ontem do livro do Padre Reginaldo Manzotti. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, tá? Fique claro isso. E sim as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa forma de viver aqui nessa terra. Então vamos refletir sobre isso. Não é uma pregação para gerar medo, não. É uma pregação para gerar conversão. Voltamos lá em Apocalipse 21, a segunda parte da leitura de 5 a 8. Então o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Qual água viva é essa? O Espírito Santo. O vencedor, aquele que alcançar o céu, ele dará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora ouça o último versículo. Os tíbios, aqueles que vivem sem ter a devida reverência para com Deus, para com a fé, aqueles que vivem se achando melhor do que os outros. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui não, porque é muito assunto relacionado à tibieza, a viver de forma medíocre a fé. Os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como destino, ou quinhão, o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Como assim, João, a segunda morte? A morte eterna. Como o céu é a vida eterna, o inferno é a morte eterna. Meu Deus, isso é muito, muito pesado. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Preste atenção no que o Catecismo da Igreja diz a partir do parágrafo 1033. Pois se você quiser acompanhar, eu estou trazendo as citações para que não tenha nenhuma dúvida sobre o assunto que eu estou dizendo, que é o que a Igreja nos diz. O inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo.
Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Está lá em 1 João 3, 14 ao 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixar de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido, morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Crê em Deus Pai, misericórdia, gosto nem de pensar um trem desse. Repetindo, morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. O que é inferno? Ficar eternamente longe de Deus. Por isso que muita da gente fala que o inferno já começa aqui. O que é isso, João? É aqueles que se decidem, eu não quero Deus na minha vida. Já começou o inferno. Credo, misericórdia. Jesus fala muitas vezes na hiena do fogo que não se apaga, reservado aos que se recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Se quiser conferir, está em Mateus 13, 41, 42. E que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está em Mateus 25, 41. Então o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Não existe nada pior que isso, gente. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Agora preste atenção, as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constitui também um apelo insistente à conversão. Olha o que está em Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Meu Pai, como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente, irmãos, para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, nós possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos, e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, misericórdia, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, um pecado mortal. Eu não quero Deus, eu não aceito Deus, ou eu estou em pecado e não me arrependo, não quero me converter, quero continuar no pecado, persistir até o fim. E aí sim, irmãos, quando
não há essa conversão, esse arrependimento, infelizmente, nós estamos nos excluindo do céu. Que tristeza! Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. É a oração da igreja. Irmãos, você poderia estar pensando assim, aonde está a palavra de esperança aqui hoje? A palavra de esperança está de uma forma tão forte aqui hoje, que talvez essa é a pregação que vai fazer muitas almas saírem do fogo do inferno e irem para o céu. Ah, João, quem está lá? Não. Estou dizendo daqueles que infelizmente estão antecipando o inferno e vivendo o inferno ainda aqui. Quem sabe é essa pregação hoje que vai chegar em muitas pessoas e vai levar muitos ao confessionário, vai levar muitos ao arrependimento, vai levar muitos ao desejo de santidade de vida. Quem sabe é essa pregação que vai te dar um desejo de viver o céu ainda aqui na terra e não o inferno. Ai, minha vida é um inferno, misericórdia. Ah, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Creio em Deus Pai. Eu quero comer o pão amassado por Cristo, que é a Eucaristia, é o próprio Cristo. Mas o pão amassado pelo diabo, não quero. De jeito nenhum. Então eu já quero viver um céu aqui na terra. Você quer também, irmão? Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero o céu, eu quero lutar pelo céu, no tempo certo, na tua hora, mas que eu possa viver de forma digna aqui nessa terra, como um homem que luta para fazer o que é certo, um homem que luta para viver a vontade de Deus, para ser um marido bom, para ser um bom pai, para ser um bom funcionário, para ser um bom filho de Deus, que eu lute com todas as forças para transformar a minha vida e daqueles que estão à minha volta em um céu a começar aqui na terra. Senhor, que eu lute com todas as forças para alcançar a misericórdia, a eternidade, o céu, aquilo de melhor que o Senhor tem reservado para mim. Que eu possa lutar por mim, pela minha família e por todos aqueles aos quais o Senhor colocar à minha volta. Nossa Senhora, boa Mãe, intercedei por mim agora e na hora da nossa morte. Mãe, intercede por nós. Não nos deixeis cair e ficar caídos. Não, Mãe, intercede para que os teus filhos se levantem, lutem pela conversão, lutem pela santidade de vida, lutem para ser homens, mulheres de Deus e para Deus. Pedimos com muito amor, com muita confiança, a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.